O vento que corria pelas ruas estreitas do vilarejo parecia ter vida própria. Não era um vento comum, trazia poeira, cheiro de suor e ferrugem. Mas, acima de tudo, trazia silêncio. Um silêncio pesado, que não vinha da ausência de vozes, mas da presença do medo. As casas de pedra bruta e madeira escura se encolhiam umas contra as outras, como se até elas buscassem proteção contra algo invisível. O povoado não era grande. Podia-se percorrê-lo inteiro em menos de 1 hora, passando pelas vielas tortuosas, cruzando a praça central e chegando até os campos secos que se estendiam além dos muros. Mas a sua pequenez não o tornava menos cruel. Pelo contrário, ali, a proximidade fazia com que todos soubessem de tudo. Quem apanhara no dia anterior, quem tentara fugir, quem fora vendido, quem desaparecera nas mãos dos senhores. E no centro de tudo, reinando sobre a rotina miserável do povo, havia a jaula. Era impossível ignorá-la. Um monstro de ferro, erguido na própria praça central, de correntes tão grossas que pareciam capazes de prender até mesmo uma fera do inferno. O ferro não brilhava, não tinha polimento. Era negro, queimado pelo tempo, manchado de ferrugem e sangue. Dentro dela, imóvel como uma estátua viva, estava aquilo que chamavam de a viúva gigante. Ninguém sabia de onde viera. Alguns diziam que era uma feiticeira que perdera o marido e, no luto, se entregara às trevas. Outros juravam que ela havia devorado o esposo na noite de núpcias e que por isso fora amaldiçoada pelos céus. Os mais velhos contavam que era um castigo dos deuses, enviado para relembrar os homens de sua própria maldade. A verdade? Ninguém sabia. O que se sabia é que ela estava ali há anos e que ninguém ousava chegar muito perto. De dia, ficava imóvel, quase sempre de olhos fechados, respirando como se o ar fosse um fardo. De noite, quando o vento mudava e os cães latiam sem motivo, diziam que seus olhos brilhavam no escuro como brasas acesas. Algumas mães juravam ter ouvido seu choro. Crianças juravam ter visto suas mãos atravessarem as grades, tentando agarrar quem passasse. O povo vivia dividido entre a curiosidade e o terror. Era proibido falar dela em voz alta, mas nos sussurros não se falava de outra coisa. Quem se aproximava demais? Quem ousava olhá-la nos olhos? Quem sobreviveria a um encontro direto com aquela criatura? Os senhores, donos daquelas terras, diziam que mantinham a viúva enjaulada como exemplo. Um espetáculo que mostrava a todos o destino de quem ousasse desobedecer, se rebelar, levantar a voz contra a ordem estabelecida. Assim como a fera está presa, assim também vocês estão, costumavam dizer. E o povo acreditava, ou fingia acreditar. Naquela manhã, o mercado fervilhava. Camponeses vendiam cebolas murchas, sacos de trigo mofado, pedaços de couro já gastos. Escravos andavam em filas, carregando fardos pesados, arrastando correntes que tilintavam pelo chão de pedra. As mulheres tentavam negociar alguns centavos a menos. Os homens discutiam sobre colheitas perdidas e preços injustos. Mas por mais que tentassem fingir normalidade, ninguém conseguia ignorar a presença da jaula. Ali estava ela, no centro, como um altar pagão erguido em homenagem ao medo. A sombra da jaula se projetava no chão, e, quando alguém era forçado a atravessá-la, apressava os passos como se estivesse atravessando o próprio inferno. Algumas mulheres traçavam o sinal da cruz, outras murmuravam preces antigas, pedindo proteção contra a maldição da viúva. Foi nesse dia, em meio ao burburinho do mercado, que um grupo de crianças ousou desafiar o tabu. 4 meninos, risonhos, empurravam uns aos outros, como quem brinca com fogo sem acreditar que pode se queimar. Aproximaram-se da jaula, rindo nervosamente. Um deles catou uma pedra do chão e atirou contra as grades. O som metálico ecoou pela praça. E de repente o silêncio caiu. Todos pararam. Os feirantes, as mulheres, até mesmo os guardas. A viúva, imóvel até então, ergueu o rosto. Seus olhos se abriram devagar, revelando 2 abismos escuros, profundos que pareciam não apenas olhar, mas atravessar quem os encarava. O tempo
Parou. O riso dos meninos morreu na garganta. Uma onda de pavor percorreu o mercado inteiro. Os garotos gritaram, correram de volta para as mães, que lhes deram tapas e os arrastaram pelos braços, murmurando rezas. O burburinho voltou, mas agora era de medo. Todos falavam baixo, como se a simples vibração da voz pudesse provocar a fúria da criatura. A viúva, no entanto, voltou a fechar os olhos, imóvel, silenciosa, quase humana. Entre aqueles que assistiam à cena, havia um olhar diferente, homem alto, de ombros largos, pele marcada pelo sol e pelos anos de servidão. Um escravo. Não tinha nome, para os senhores, era apenas negro, mão de ferro, ou qualquer apelido que reforçasse sua condição de objeto. Suas costas carregavam cicatrizes tão antigas que pareciam raízes gravadas na carne. Seus pulsos eram grossos, moldados pelo peso dos grilhões que nunca abandonara. Mas seus olhos não eram os de um homem derrotado. Enquanto todos desviavam o rosto da jaula, ele fitava. Enquanto os outros apressavam os passos, ele diminuía os seus. E naquele instante, quando a viúva ergueu os olhos, foram os dele que ela encontrou. Foi apenas um segundo, mas um segundo suficiente para que algo se quebrasse dentro dele. Ele não viu um monstro, não viu uma maldição, não viu a fera que todos descreviam. Ele viu tristeza, uma dor tão funda, tão humana, que parecia ecoar a sua própria. Você aí, escravo! Que faz parado? Volte ao trabalho! A voz cortou o ar como um chicote. E logo depois o chicote de fato estalou, a poucos centímetros de sua cabeça. O feitor, vermelho de raiva, avançava em sua direção. O escravo baixou os olhos, fingindo submissão. Pegou o fardo de trigo que carregava e seguiu em silêncio. Mas o olhar já havia acontecido e dentro dele, algo já havia mudado. Quando o sol se pôs, tingindo a jaula de vermelho sangue, o povo voltou para suas casas. O mercado fechou, os guardas acenderam tochas, os cães começaram a rondar. A praça ficou vazia, exceto pela presença da jaula e pela respiração lenta da viúva. Na senzala, amontoado entre dezenas de corpos cansados, o escravo sem nome fechou os olhos. Mas em vez de escuridão, viu de novo aquele olhar. Um olhar que não pedia piedade. Não pedia fuga, apenas dizia: eu também sou prisioneira. E pela primeira vez, ele ousou pensar algo proibido. Talvez eu não esteja sozinho no livro da Casa Grande, onde estavam registradas as terras, os gados e as contas da fazenda. Não havia espaço para nomes de escravos, apenas números. Cada homem, cada mulher, cada criança arrancada de suas raízes era reduzida a uma marca, um risco de carvão sobre o papel. Era assim que os senhores garantiam sua ordem, transformando pessoas em inventário, apagando histórias, silenciando origens, e foi assim que ele cresceu, sem nome, ainda muito pequeno. Lembrava-se de mãos ásperas, o arrastando para dentro de um navio escuro, fétido, onde o ar era tão denso que parecia sólido. Correntes batiam contra a madeira a cada balanço. Gemidos e orações se misturavam no breu. E o choro das crianças nunca cessava. A lembrança da mãe era um borrão distante. Talvez uma voz cantando baixinho. Talvez um rosto meio iluminado pela lua. Mas com o tempo, essa lembrança foi se apagando. O esquecimento era menos doloroso que a saudade. No vilarejo, chegou como mercadoria. Foi vendido e revendido ainda menino, até se fixar ali, nas terras de senhores cruéis que acreditavam que chicotes eram mais convincentes que palavras. Cresceu nos campos, aprendendo cedo que o silêncio era a sobrevivência, que obedecer era a diferença entre viver e morrer. Mas obedecer não era suficiente. As cicatrizes nas suas costas contavam histórias que os livros jamais registrariam. Cada linha de pele rasgada era uma memória. A vez em que tropeçou e deixou cair um saco de farinha. A vez em que não entendeu a ordem dita em língua estranha. A vez em que ousou levantar os olhos por mais de alguns segundos. O ferro e o couro marcaram nele uma geografia de dor. E, no entanto, dentro dele, havia algo que não morria. Não era esperança, menos esperança,
era perigosa demais. Quem sonhava demais era o primeiro a ser destruído. Não. O que ele guardava era resistência. Uma chama pequena, discreta, que queimava em silêncio. Uma força que se mantinha acesa, mesmo quando parecia não haver mais sentido. Os outros escravos o chamavam de Mão de Ferro, não porque fosse invencível, mas porque os grilhões moldaram seus pulsos de tal maneira que pareciam fazer parte do próprio corpo. Ele trabalhava com eles, vivia com eles, como se fossem extensões de seus ossos. A resistência que demonstrava impressionava até mesmo os feitores. Na senzala, era o mais silencioso. Enquanto muitos choravam, outros se lamentavam, ou murmuravam cânticos antigos para suportar a noite, ele permanecia calado, deitado no chão frio, os olhos abertos na escuridão. Mas quando, raramente, decidia falar, todo se calava. Sua voz era grave, firme, e cada palavra parecia carregar mais peso do que dezenas de discursos. Não era líder, não era herói, era apenas alguém cuja dor tinha se transformado em presença. E essa presença gerava respeito. Naquele dia, depois do episódio na praça, ele voltou ao trabalho nos campos. Os feitores o empurravam, davam ordens aos gritos, batiam em quem não andava rápido o bastante. Ela ouvia, mas sua mente estava distante. Estava na jaula. No instante em que os olhos da viúva se encontraram com os seus, algo aconteceu. Não foi só um olhar, foi um reconhecimento. Como se dois rios diferentes se encontrassem na mesma foz, como se duas dores distintas finalmente se reconhecessem como irmãs. Naquela noite, deitado entre corpos cansados, o escravo fechou os olhos e viu de novo aquele olhar. Não era monstruoso, não era aterrador, era humano. E mais do que humano, era o reflexo dele mesmo. Os dias seguintes se arrastaram como séculos. O trabalho nos campos parecia mais pesado, mas não por causa do fardo físico. Era o fardo da dúvida, da inquietação. Quem era ela de verdade? Por que estava presa ali? Seria mesmo um monstro? Ou apenas mais uma vítima da crueldade dos senhores? Cada vez que passava pela praça carregando fardos, ele arriscava levantar os olhos, e estranhamente, ela parecia espera-lo. O olhar da viúva o buscava. Não havia palavras, não havia gestos, apenas aquele fio invisível, estendido entre os dois, sustentado no silêncio. E cada vez que isso acontecia, a chama dentro dele crescia. Os outros escravos começaram a perceber. Mão de Ferro anda diferente, murmuravam nas noites. O olhar dele não é mais o mesmo. Alguns diziam que era perigoso, outros que talvez fosse sinal de algo maior. Uma mulher mais velha, chamada Joana, conhecida por seus cânticos e orações, aproximou-se dele certa noite. Eu vi como você a olha. Sua voz era rouca, quase um sussurro. Isso é perigoso, filho. Os senhores não perdoam nem pensamentos. Ele permaneceu em silêncio. Mas a mulher continuou, com lágrimas nos olhos. Se há verdade naqueles olhos dela, talvez seja a hora de acreditar que os deuses não nos esqueceram. Ele não respondeu, mas aquelas palavras ecoaram. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre os campos secos e os chicotes voltavam a estalar, o escravo sem nome sentiu pela primeira vez em anos algo diferente. Não era resignação, não era ódio, era propósito. Ele ainda não sabia o que faria, ainda não sabia como, mas sabia que não podia mais viver como antes, porque agora havia alguém que também carregava correntes. E de alguma forma inexplicável, ele pressentia que o destino dos dois estava entrelaçado. E naquela tarde, quando seus olhos se encontraram novamente com os da viúva gigante, ela fez algo inédito. Não desviou o olhar, não fechou os olhos em resignação. Ela ergueu levemente o queixo, como quem reconhece um igual. No silêncio da praça, entre gritos de feitores, risadas da nobreza e correntes tilintando, nasceu um pacto invisível. Um pacto que mudaria o destino de todos. O sino da capela repicava de forma estranha naquela manhã. Não era o chamado habitual para a missa dos senhores, nem o toque lento que anunciava mortes.
Era um som rápido, metálico, feito para convocar o povo. A notícia se espalhou em minutos. Haveria espetáculo na praça. Os camponeses pararam de trabalhar. As mulheres largaram os tachos. As crianças correram em grupos. Até os escravos, puxados a chicote, foram obrigados a se alinhar em filas. Ninguém podia faltar naquele vilarejo. O espetáculo nunca significava alegria. Era sempre sangue, castigo, humilhação. E, ao centro de tudo, como altar do sofrimento, estava a jaula da viúva gigante. Os senhores já aguardavam em cadeiras altas, cobertas por tecidos vermelhos, que destoavam da miséria ao redor. Vestiam roupas pesadas, adornos de prata, chápias. Alguns traziam taças de vinho como se fossem assistir a uma peça teatral. O povo precisa de disciplina menos, murmurava um deles, e nada disciplina melhor do que o medo. Aos pés da jaula, os guardas se organizavam, tinham lancas, espadas e chicotes enrolados no braço. Os cães latiam presos às correntes, farejando a tensão no ar. A praça enxucei até as bordas. O ar estava abafado, carregado de poeira e suor. Foi então que trouxeram o primeiro escravo. Um homem magro de ossos aparentes foi arrastado por 2 guardas até o centro da praça. As mãos estavam amarradas, os pés sangravam. Ele não resistia. Não havia forças para resistir. Este aqui, menos anunciou o feitor, com voz alta para que todos ouvissem menos. Tentou fugir. Tentou trair a generosidade de seus senhores, roubando passos de liberdade. O público murmurou. Alguns riram. Outros apenas balançaram a cabeça em silêncio, cientes do que viria a seguir. O escravo foi jogado de joelhos diante da jaula. A sombra da viúva gigante caiu sobre ele. O homem levantou os olhos, implorando ajuda silenciosa, mas não havia misericórdia à vista. O feitor ergueu o chicote. O primeiro golpe cortou o ar com um estalo que pareceu ecoar em cada coração. O segundo abriu a pele das costas do homem. O terceiro fez o sangue espirrar na terra seca. Os golpes seguiram, um atrás do outro, até que o corpo do escravo tombou no chão. Imóvel. Talvez estivesse morto. Talvez apenas desmaiado. Pouco importava para quem assistia. O povo desviava os olhos, mas ninguém ousava se mover. Dentro da jaula, a viúva gigante abriu lentamente os olhos. Seus dedos longos se moveram contra as correntes, como se o ferro doesse em sua pele. Ela fitou o homem caído e depois ergueu os olhos para o feitor. Não disse nada, mas seu olhar era tão intenso que o feitor, por um instante, vacilou. Olhem! Gritou então, tentando se recompor. Até o monstro respeita a força da ordem. Risos forçados ecoaram entre os senhores, mas o povo permaneceu em silêncio. Foi então que trouxeram o segundo prisioneiro. Dessa vez, era uma mulher, jovem, com o rosto ainda marcado pela inocência. Trazia no colo um bebê que chorava sem parar. Os guardas arrancaram a criança de seus braços e a jogaram para outra escrava na multidão. Esta menos anunciou o feitor. Com prazer cruel, ousou se deitar com um homem livre. Sujou o sangue, que deveria permanecer puro. A multidão murmurou. Alguns senhores cuspiram no chão, indignados. A moça chorava pedindo perdão, mas ninguém a ouvia. O castigo não seria com chicotes, seria com humilhação. Mandaram-na dançar diante da jaula. Dançar até cair, até perder as forças. Cada vez que seus pés falhavam, os guardas a empurravam de volta, arrancando gargalhadas dos nobres. A viúva, de dentro da jaula, assistia. Seus olhos se encheram de algo que parecia dor. Mas, novamente, nada podia fazer. Entre os escravos, forçados a assistir, estava ele, o homem sem nome, o mão de ferro. O coração dele ardia como nunca antes. Os gritos do chicoteado, o choro da mulher, o olhar da viúva gigante, tudo se misturava em sua mente como uma tempestade. Ele sentiu os punhos se fecharem, sentiu o sangue pulsar nas têmporas, sentiu a chama dentro de si deixar de ser discreta. E pela primeira vez, pensou em algo que nunca ousara antes.
reagir, o espetáculo continuou. Outros foram trazidos. Um jovem acusado de roubo, um velho culpado apenas por não suportar mais trabalhar. Todos eram castigados diante da jaula, como se a presença da viúva fosse parte do ritual de medo. A cada grito, a cada lágrima, a cada riso cruel da nobreza, o escravo sem nome sentia que sua alma estava se transformando. Não podia mais ignorar, não podia mais se calar. E foi então que, no meio da praça, os olhos dele encontraram novamente os da viúva gigante. Dessa vez, o olhar dela não era só de tristeza, era de reconhecimento, de chamado, de aliança silenciosa. E naquele instante, ele soube. O espetáculo da humilhação pública não seria esquecido, porque no coração dele, a semente da rebelião havia germinado. A noite caiu sobre o povoado como um véu de chumbo. As estrelas pareciam distantes, escondidas atrás de nuvens grossas que anunciavam tempestade. O vento assobiava pelas frestas das casas, levantando poeira e espalhando o cheiro de fumaça das tochas que ainda ardiam na praça, na senzala. O silêncio era quebrado apenas pelos gemidos dos castigados. O homem que recebera as chicotadas ainda respirava, mas cada suspiro era um fio frágil que ameaçava se partir. A jovem forçada a dançar soluçava baixinho, abraçada ao bebê que lhe haviam devolvido ao fim da cerimônia, como se fosse um prêmio cruel por sua humilhação. Os outros cativos tentavam dormir, mas o sono não vinha. O espetáculo da humilhação ainda queimava nos olhos de todos. E, no entanto, entre eles, havia um que não conseguia sequer fechar as pálpebras. O mão de ferro, deitado sobre a terra fria, ele fitava o teto da senzala. O barulho distante dos cães de guarda e o tilintar das correntes nas portas soavam como lembranças constantes de sua prisão. Mas o que mais lhe atormentava não vinha do lado de fora, vinha de dentro. O olhar da viúva gigante não saía de sua mente. Não era o olhar de um monstro. Não era de ódio ou fúria. Era um olhar de dor antigal, de clamor silencioso. Era como se, por trás daqueles olhos abismais, houvesse uma história soterrada. E ele sentia no fundo da alma que essa história estava ligada a dele. Mas como descobrir? No meio da madrugada, quando o feitor que vigiava a senzala começou a roncar, ele se levantou, caminhou devagar até a parede de barro, onde uma fresta deixava passar um filete de luar. Ali, ouviu um sussurro. Você também sente, não sente? Era Joana, a mulher mais velha que já havia o alertado dias antes. Ele não respondeu, apenas ficou parado ouvindo. Essa mulher, continuou ela, num fio de voz, essa que chamam de viúva, ela não é o que dizem. Ele finalmente se virou, encarando-a no escuro. O que sabe? Sua voz saiu baixa, quase um rosnado. Ana suspirou. Quando cheguei aqui, já falavam dela. Diziam que era uma senhora de terras. Uma filha de nobre. Casaram-na contra a vontade. E na noite das bodas, o marido foi encontrado morto. Os senhores disseram que ela o devorara. E para não mancharem seu nome, inventaram a história da maldição. O coração dele bateu mais rápido. Então ela é como nós. Pior, menos, corrigiu Juana, porque perdeu tudo, sem nunca ter sido escrava de corpo, mas tornaram-na escrava de alma. O silêncio caiu entre eles. Lá fora, o vento ganhava força, como se a própria noite ouvisse a conversa. Ele fechou os punhos. A viúva gigante não era um monstro, era uma vítima. E naquele instante, tomou forma em sua mente, algo que até então parecia impossível. Na manhã seguinte, o trabalho nos campos foi mais pesado. Não porque os feitores batessem mais, mas porque o peso da decisão começava a assentar nos ombros do escravo. Cada enzadada que dava na terra seca parecia perguntar: e então, vai continuar aceitando? A cada gota de suor que escorria por seu rosto, a voz interior insistia: ela precisa de você. Ao meio-dia, enquanto levavam fardos pela praça, seus olhos novamente encontraram os dela, mas dessa vez, havia algo diferente. Nos olhos da viúva gigante havia chama, não apenas tristeza, mas expectativa. Era como se ela já soubesse, naquela noite, a tempestade finalmente desabou. Relâmpagos cortavam o céu, trovões sacudiam as janelas da senzala. O barulho da chuva nas telhas abafava quase todos os sons. Era a oportunidade perfeita.
Ele não dormiu. Esperou, quando os guardas se encolheram sob o alpendre para fugir da água. Ele se levantou. O coração martelava no peito. Olhou para Joana. Ela, em silêncio, assentiu. Sem uma palavra. Ele se esgueirou pela pequena abertura do fundo da senzala, usada às vezes para entrada de ar. Sabia que arriscava a vida, mas já não lhe importava. Cada passo que dava na lama parecia ecoar mais alto do que os trovões. O vento chicoteava seu rosto, mas ele seguia. Até que a viu. A jaula, iluminada por relâmpagos, parecia uma criatura viva no centro da praça. O ferro molhado reluzia como ossos de um gigante. Dentro dela, imóvel, a viúva esperava. Quando ele se aproximou, ela abriu os olhos. Não houve grito, não houve palavra. Apenas o encontro dos dois. E naquele instante, sob a fúria da tempestade, o escravo sem nome fez sua escolha. Não voltaria para a senzala. Não viveria mais apenas sobrevivendo. Não permitiria que aquela mulher permanecesse enjaulada. Ele iria, liberta lá. Ainda não sabia como, ainda não sabia quando. Mas a decisão estava tomada, e enquanto o trovão rasgava os céus, o olhar dela encontrou o dele com uma intensidade que selava o pacto invisível. Um pacto que transformaria não apenas suas vidas, mas o destino de todo o povoado. A tempestade rugia como um exército invisível. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando o vilarejo em flashes breves, que transformavam cada sombra em ameaça. O vento sacudia portas e janelas. Arrancava telhas e espalhava o cheiro de terra molhada, misturada ao de ferro oxidado da jaula. No centro da praça, os guardas se encolhiam sob o alpendre, resmungando contra a chuva. Alguns dormiam embriagados. Outros mal seguravam as tochas que se apagavam com o vento. Os cães, assustados pelos trovões, se enroscavam nas próprias correntes, uivando mais de medo que de raiva. Era a noite perfeita. O escravo sem nome saiu da senzala como uma sombra. Seu corpo, acostumado ao peso dos grilhões, parecia leve naquela madrugada. O coração batia tão alto que ele temia que os guardas ouvissem, mas seus pés, descalços, não faziam som na lama. Cada passo era uma sentença. Cada respiração, um risco. Cada relâmpago, um possível fim. Mas ele não parou. Quando chegou à praça, a jaula ergueu-se diante dele, como um monstro de ferro iluminado pela fúria do céu. As correntes brilhavam, molhadas, como serpentes vivas. Dentro dela, imóvel, a viúva gigante o esperava. Seus olhos já estavam abertos, como se soubesse que ele viria. Por um instante, o tempo pareceu parar. O trovão cessou. O vento silenciou. E apenas o som do coração dele preenchia o mundo. Então ele se aproximou. As correntes eram grossas, forjadas para suportar o impossível. O cadeado da porta da jaula era tão grande quanto um punho humano. Não havia ferramenta. Não havia chave. Mas o escravo havia passado a vida lidando com ferro, carregando peso, suportando grilhões. Ele conhecia o metal. Sabia ouvir o som da fraqueza escondida nas dobras. Ajoelhou-se diante do cadeado, como se rezasse a um deus de ferro. Passou os dedos pelos encaixes. Sentiu a ferrugem. A vibração. Um relâmpago iluminou seu rosto, os olhos fixos, a mandíbula travada, a respiração curta. Então começou a puxar. Os músculos de seus braços se tensionaram, até as veias saltarem. O ferro gemeu, resistindo como um animal acossado. A cada tentativa, seus pulsos sangravam. As cicatrizes antigas se reabriam, mas ele não parava. Do outro lado das grades, a viúva gigante o observava. Não com desespero, não com impaciência menos, mas com algo que ele não compreendia. Era como se ela o testasse, como se esperasse ver até onde ele iria. O ferro rangeu. O trovão guiu. E finalmente, o cadeado cedeu com um estalo que pareceu ecoar pelo universo. A porta da jaula estava aberta, mas o destino não perdoa a ousadia sem preço. Um dos cães, enlouquecido pelo cheiro de sangue, uivou alto. O barulho despertou os guardas. Em segundos, tochas foram erguidas. Gritos ecoaram pela praça.
Lanças foram apontadas. O escravo está libertando a fera, berrou um deles. O caos começou. O escravo sem nome puxou a porta com força, escancarando-a. A viúva gigante deu o primeiro passo para fora da jaula em anos. Suas correntes tilintaram como sinos de guerra. Os guardas recuaram aterrorizados. Nenhum deles tinha coragem de ser o primeiro a enfrentá-la. A tempestade rugia, como se o próprio céu fosse cúmplice da fuga. Relâmpagos iluminavam a cena em flashes. O escravo de joelhos, ensanguentado. A mulher imensa, erguendo-se, como sombra viva, os soldados hesitando entre atacar ou fugir. Então o feitor principal avançou. Com uma lança nas mãos, ele gritou: pelo poder dos senhores, matem-nos! A batalha começou. Lanças avançaram. Cães se lançaram contra eles. Chicotes cortaram o ar. O escravo pegou uma corrente solta e a girou como arma, atingindo o primeiro guarda no rosto. O homem caiu com o nariz quebrado. A viúva, mesmo enfraquecida pelos anos de prisão, moveu-se com força sobrenatural. Agarrou um dos cães no ar e o lançou contra 2 soldados, derrubando-os como bonecos de palha. Seus braços longos se moviam como relâmpagos, quebrando lanças, rasgando escudos. O povo, acordado pelo barulho, começou a espiar pelas janelas. Alguns camponeses se aproximaram, atônitos, testemunhando o impossível. Um escravo e a viúva gigante, lutando juntos contra os senhores. O sangue escorria da testa do escravo, mas ele não parava. Cada golpe que dava com a corrente era carregado de toda a dor acumulada em anos de servidão. Cada queda de um guarda era mais que uma vitória. Menos era uma vingança silenciosa. Mas os inimigos eram muitos. Logo, tochas cercaram a praça. Mais guardas chegavam, mais cães eram soltos. O perigo era real. Se não fugissem agora, seriam esmagados. A viúva olhou para o escravo. Pela primeira vez, falou. Sua voz era grave, rouca, mas tinha algo de majestoso. Corra! Ele a fitou, surpreso. Não esperava ouvi-la falar. Não esperava que tivesse voz. Mas naquele único comando, havia uma ordem e uma promessa. Ele assentiu. Juntos, correram pela chuva, abrindo caminho à força. Derrubaram guardas, atravessaram a lama, romperam o cerco. Os gritos ecoavam atrás deles. Peguem-nos! Não deixem escapar! As tochas iluminavam a noite, como estrelas de fogo. Mas a tempestade apagava muitas, antes que chegassem perto. O escravo e a viúva gigante desapareceram pelas vielas, deixando atrás de si apenas caos. Sangue e o medo estampado nos olhos dos senhores. Naquele momento, uma lenda nascia. Um escravo havia ousado desafiar correntes. Uma mulher amaldiçoada havia posto os pés fora da jaula. E o povo, que assistira, em silêncio, à humilhação por tantos anos, agora sussurrava em choque e esperança. Porque, pela primeira vez, o impossível havia acontecido. A tempestade rugia como um exército invisível. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando o vilarejo em flashes breves, que transformavam cada sombra em ameaça. O vento sacudia portas e janelas. Arrancava telhas e espalhava o cheiro de terra molhada, misturada ao de ferro oxidado da jaula. No centro da praça, os guardas se encolhiam sob o alpendre, resmungando contra a chuva. Alguns dormiam embriagados. Outros mal seguravam as tochas que se apagavam com o vento. Os cães, assustados pelos trovões, se enroscavam nas próprias correntes, uivando mais de medo que de raiva. Era a noite perfeita. O escravo sem nome saiu da senzala como uma sombra. Seu corpo, acostumado ao peso dos grilhões, parecia leve naquela madrugada. O coração batia tão alto que ele temia que os guardas ouvissem, mas seus pés, descalços, não faziam som na lama. Cada passo era uma sentença, cada respiração, um risco, cada relâmpago, um possível fim. Mas ele não parou. Quando chegou à praça, a jaula ergueu-se diante dele, como um monstro de ferro iluminado pela fúria do céu. As correntes brilhavam, molhadas, como serpentes vivas. Dentro dela, imóvel, a viúva gigante o esperava. Seus olhos já estavam abertos.
como se soubesse que ele viria. Por um instante, o tempo pareceu parar. O trovão cessou, o vento silenciou, e apenas o som do coração dele preenchia o mundo. Então ele se aproximou. As correntes eram grossas, forjadas para suportar o impossível. O cadeado da porta da jaula era tão grande quanto um punho humano. Não havia ferramenta, não havia chave, mas o escravo havia passado a vida lidando com ferro, carregando peso, suportando grilhões. Ele conhecia o metal. Sabia ouvir o som da fraqueza escondida nas dobras. Ajoelhou-se diante do cadeado, como se rezasse a um deus de ferro. Passou os dedos pelos encaixes. Sentiu a ferrugem, a vibração. Um relâmpago iluminou seu rosto. Os olhos fixos, a mandíbula travada, a respiração curta. Então começou a puxar. Os músculos de seus braços se tensionaram até as veias saltarem. O ferro gemeu, resistindo como um animal acossado. A cada tentativa, seus pulsos sangravam. As cicatrizes antigas se reabriam, mas ele não parava. Do outro lado das grades, a viúva gigante o observava. Não com desespero, não com impaciência menos, mas com algo que ele não compreendia. Era como se ela o testasse, como se esperasse ver até onde ele iria. O ferro rangeu, o trovão rugiu, e finalmente, o cadeado cedeu com um estalo que pareceu ecoar pelo universo. A porta da jaula estava aberta, mas o destino não perdoa a ousadia sem preço. Um dos cães, enlouquecido pelo cheiro de sangue, uivou alto. O barulho despertou os guardas. Em segundos, tochas foram erguidas. Gritos ecoaram pela praça. Lanças foram apontadas. O escravo está libertando a fera, berrou um deles. O caos começou. O escravo sem nome puxou a porta com força, escancarando-a. A viúva gigante deu o primeiro passo para fora da jaula em anos. Suas correntes tilintaram como sinos de guerra. Os guardas recuaram, aterrorizados. Nenhum deles tinha coragem de ser o primeiro a enfrentá-la. A tempestade rugia, como se o próprio céu fosse cúmplice da fuga. Relâmpagos iluminavam a cena em flashes. O escravo de joelhos ensanguentado. A mulher imensa, erguendo-se como sombra viva. Os soldados hesitando entre atacar ou fugir. Então o feitor principal avançou, com uma lança nas mãos. Ele gritou: "Pelo poder dos senhores, matem-nos!" A batalha começou. Lanças avançaram. Cães se lançaram contra eles. Chicotes cortaram o ar. O escravo pegou uma corrente solta e a girou como arma, atingindo o primeiro guarda no rosto. O homem caiu com o nariz quebrado. A viúva, mesmo enfraquecida pelos anos de prisão, moveu-se e com força sobrenatural, agarrou um dos cães no ar e o lançou contra 2 soldados, derrubando-os como bonecos de palha. Seus braços longos se moviam como relâmpagos, quebrando lanças, rasgando escudos. O povo, acordado pelo barulho, começou a espiar pelas janelas. Alguns camponeses se aproximaram, atônitos, testemunhando o impossível. Um escravo e a viúva gigante, lutando juntos contra os senhores. O sangue escorria da testa do escravo, mas ele não parava. Cada golpe que dava com a corrente era carregado de toda a dor acumulada em anos de servidão. Cada queda de um guarda era mais que uma vitória. Menos era uma vingança silenciosa. Mas os inimigos eram muitos. Logo, tochas cercaram a praça. Mais guardas chegavam. Mais cães eram soltos. O perigo era real. Se não fugissem agora, seriam esmagados. A viúva olhou para o escravo. Pela primeira vez, falou. Sua voz era grave, rouca, mas tinha algo de majestoso. Corra, ele a fitou. Surpreso, não esperava ouvi-la falar. Não esperava que tivesse voz, mas naquele único comando havia uma ordem e uma promessa. Ele assentiu. Juntos, correram pela chuva, abrindo caminho à força. Derrubaram guardas, atravessaram a lama, romperam o cerco. Os gritos ecoavam atrás deles. Peguem-nos! Não deixem escapar! As tochas iluminavam a noite como estrelas de fogo, mas a tempestade apagava muitas antes que chegassem perto. O escravo e a viúva gigante desapareceram pelas vielas, deixando atrás de si apenas caos.
sangue e o medo estampado nos olhos dos senhores. Naquele momento, uma lenda nascia. Um escravo havia ousado desafiar correntes. Uma mulher amaldiçoada havia posto os pés fora da jaula. E o povo, que assistira em silêncio à humilhação por tantos anos, agora sussurrava em choque e esperança, porque pela primeira vez, o impossível havia acontecido. Tempestade os guiou para fora do vilarejo. Cada trovão encobria o som dos passos. Cada relâmpago ofuscava a perseguição. O vento forte apagava rastros na lama, confundindo os cães que tentavam segui-los. Era como se a própria noite conspirasse a favor dos fugitivos. O escravo sem nome corria à frente, puxando a corrente que ainda segurava no punho. A viúva gigante o acompanhava, seus passos longos e pesados afundando na terra molhada. Apesar de anos enjaulada, sua força não parecia ter se extinguido. Ela corria como quem reencontra o próprio corpo, como se a liberdade fosse um músculo adormecido que agora despertava em explosão. Atrás deles, os gritos foram diminuindo. O vilarejo ficava distante, até desaparecer completamente. Entraram na mata. A escuridão ali era quase absoluta. O vento balançava as copas das árvores, fazendo com que estalidos soassem como passos invisíveis. O escravo respirava com dificuldade, o corpo exausto pela luta e pela corrida, mas não ousava parar. A viúva, porém, parou. Ele se virou, assustado. Ela ergueu uma das mãos, pedindo silêncio. Seus olhos percorreram a mata, atentos. Após alguns instantes, murmurou: "Aqui estamos seguros." Por enquanto, a voz dela soava grave, rouca, mas havia algo de surpreendentemente suave por trás da aspereza. O escravo respirou fundo. O corpo inteiro doía, mas havia algo mais forte que a dor. A certeza de que estava ao lado dela por escolha, e não mais por acaso. Encontraram abrigo sob uma grande figueira caída, cujas raízes expostas formavam uma espécie de caverna natural. O escravo acendeu uma pequena chama com gravetos úmidos. A luz trêmula iluminou os rostos dos dois, pela primeira vez fora da jaula. Ele a olhou em silêncio pela primeira vez. Pôde vê-la não como sombra nem como lenda. Sim, era grande, mais alta que ele, com ombros largos e membros longos, mas não havia nada de monstruoso. O rosto, ainda que marcado por anos de sofrimento, era humano. Tinha feições fortes, olhos fundos, lábios firmes. Não era uma fera, era uma mulher. E, no entanto, a dor que carregava nos olhos a tornava maior do que qualquer gigante. Ela falou primeiro: "Você arriscou sua vida." "Por quê?" A pergunta foi direta, sem rodeios. Ele demorou a responder. Abaixou os olhos, mexeu na pequena chama. Finalmente murmurou: "Porque eu vi." "Viu o quê?" Ela insistiu. Ele levantou os olhos. A tristeza nos seus olhos, a mesma que eu carrego nos meus. O silêncio caiu entre eles. A chuva batia nas folhas. O fogo crepitava abaixo. Finalmente ela respirou fundo. "Então você merece saber." A viúva gigante começou a contar. Seu nome era Helena, filha de uma família nobre. Crescera entre vestidos de seda e livros que falavam de mundos distantes. Mas sua vida nunca lhe pertenceu. Ainda adolescente, foi prometida em casamento a um homem cruel, muito mais velho, dono de terras e escravos. Na noite do casamento, o marido morreu em circunstâncias misteriosas. Encontraram-no morto no leito, com o rosto marcado pelo terror. Os senhores não queriam admitir que o poderoso havia sucumbido a seus próprios vícios. Então culparam a esposa. Disseram que ela era amaldiçoada, que havia devorado o marido. "Eu não o matei," ela disse, com firmeza. Mas foi mais fácil para eles inventar um monstro do que admitir que um de seus iguais morreu por sua própria podridão. O escravo a escutava em silêncio. "E então menos," continuou ela, "menos me prenderam. Criaram a lenda da viúva gigante. Alimentaram o povo com medo e me transformaram em espetáculo." As lágrimas brilharam nos olhos dela, mas não caíram. Anos e anos, enjaulada, usada para lembrar aos outros o que acontece a quem desafia a ordem. "Eu vi crianças crescerem, velhos morrerem, todos passando diante da minha jaula, até que você me olhou diferente.
Ela fixou os olhos nele. Ninguém nunca me olhou assim. O escravo apertou os punhos. A raiva queimava nele. Mas não contra ela. Contra os senhores, contra a mentira, contra a crueldade que fazia do medo uma arma. Eles me chamam de mão de ferro. Menos murmurou. Não porque sou forte, mas porque as correntes já fazem parte de mim. Passei a vida inteira sendo tratado como nada. Ele ergueu os olhos para ela. Mas quando te vi, percebi que você também era prisioneira e que talvez juntos pudéssemos ser algo mais. O silêncio entre os dois não era vazio. Era cheio de reconhecimento, de cumplicidade, de algo novo que nascia. A chama tremeluzia, lançando sombras que dançavam nas paredes da pequena caverna. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele. O gesto foi simples, mas tinha a força de um terremoto. Ele não recuou. Naquele toque, havia gratidão, havia dor compartilhada, havia uma promessa silenciosa, e naquele momento, pela primeira vez em suas vidas, os dois não se sentiram sozinhos. Mas a noite ainda estava longe do fim. Lá fora, os gritos de busca ecoavam distantes. Os senhores não descansariam enquanto não os capturassem. Sabiam que a fuga da viúva gigante era mais do que uma quebra de correntes. Era uma ameaça à ordem inteira. Helena fechou os olhos, cansada. Eles não vão parar. Então nós também não, respondeu o escravo. Ela o olhou, surpresa. Nos olhos dele não havia medo, havia fogo. E naquele instante, um pacto foi selado, não apenas de sobrevivência, mas de luta. Enquanto a tempestade diminuía e a noite se aprofundava, Helena encostou a cabeça contra a parede de raízes e murmurou: se um dia pudermos vencer, eu quero meu nome de volta. Ele sorriu de leve, um sorriso raro, que quase nunca se permitia. E eu quero ter um. Seus olhares se encontraram novamente. E naquele instante, em meio à escuridão e ao perigo, algo impossível floresceu, a centelha de um amor que desafiava correntes, jaulas e maldições. A aurora nasceu tingida de vermelho. Não era apenas a cor do sol atravessando as nuvens após a tempestade. Parecia sangue espalhado no céu. Prenúncio de guerra. Helena e o escravo sem nome estavam exaustos. Haviam passado a noite em vigília, escondidos sob a figueira caída. Mas a exaustão não era suficiente para apagar o que ardiam em seus corações. A decisão de não fugir mais. Eles nunca vão parar de nos caçar, disse ele. A voz firme, grave. Enquanto respirarmos, seremos uma ameaça para eles. Helena ergueu o rosto, o olhar firme. Então não fugiremos. Voltaremos. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não havia hesitação. Pela primeira vez, dois que sempre foram reduzidos às sombras escolheram se levantar como protagonistas de sua própria história. Ao longo do dia, avançaram pela mata, evitando os caminhos principais. Encontraram camponeses assustados, escravos fugidos que se escondiam, gente que reconheceu nos dois algo diferente. Alguns fugiram, temerosos da maldição. Outros se ajoelharam, em sinal de reverência. E pouco a pouco, a notícia começou a se espalhar. A viúva gigante não estava mais na jaula, e um escravo caminhava ao lado dela. No vilarejo, o caos reinava. Os senhores haviam convocado reforços, aumentado os castigos, espalhado rumores ainda mais sombrios. Diziam que a viúva havia feito pacto com o demônio, que os céus haviam se enfurecido. Mas quanto mais mentiam, mais o povo murmurava em segredo. Os escravos, em especial, sentiam algo novo correndo em suas veias. Esperança. Naquela noite, eles retornaram. Entraram pela mesma praça onde antes havia corrido sangue e humilhação. A jaula estava lá, vazia, aberta como ferida exposta. As tochas tremulavam. Guardas armados se amontoavam em cada esquina. Quando os viram, os homens recuaram. Helena ergueu a cabeça, imponente. O escravo ao lado dela girava a corrente como arma. O silêncio caiu sobre a praça. Então, um grito se ergueu. Não deles, mas do povo. Basta! Era Joana, a velha escrava. De pé entre a multidão, a voz dela soou mais forte que o sino da capela. Quantos mais terão de morrer? Quantos mais terão de se ajoelhar?
A mentira dos senhores nos mantém cativos, mas agora a verdade está diante dos nossos olhos, o povo murmurou. Alguns escravos largaram as ferramentas. Camponeses ergueram enxadas. Até mesmo mulheres e crianças deram passos à frente. O feitor principal tentou conter. Silêncio! Quem ousar levanta! Cícero morto. Mas sua voz já não tinha a mesma força. A primeira lança foi atirada, não por um guarda, mas por um escravo, que até então havia suportado anos de dor. Em seguida, a multidão explodiu. A praça se transformou em campo de batalha. Helena avançava à frente, quebrando armas, derrubando. Seus movimentos eram de fúria e libertação. Cada corrente despedaçada, cada guarda que tombava, era um pedaço de sua própria prisão que se rompia. O escravo lutava ao lado dela, com a corrente em mãos, girando como trovão. Seus golpes não eram apenas de sobrevivência, eram de vingança. O povo, inspirado, seguiu. E o que antes era medo, transforma-se em coragem. O que antes era silêncio, virou grito. Os senhores, escondidos nas varandas da casa grande, assistiam horrorizados. Eles não podem vencer, gritava um deles. Somos donos de tudo. Mas a cada palavra, a multidão respondia com mais força. E foi então que Helena fez algo inesperado. Subiu sobre os destroços da jaula. Ali, diante de todos, ergueu a voz pela primeira vez em anos. Eu não sou um monstro! O silêncio caiu por um instante. Eu fui feita prisioneira porque era mais fácil me transformar em fera do que admitir a crueldade dos nobres. Vocês me chamaram de maldição, mas a verdadeira maldição são eles. Apontou para a Cosa Grande. Escravos, camponeses, mulheres e homens. Quantos de vocês já sentiram que a vida não lhes pertence? Quantos de vocês foram tratados como nada? Pois hoje, diante desta jaula quebrada, eu digo, somos todos mais do que eles dizem. O grito que se seguiu não foi apenas aplauso, foi libertação. A batalha continuou pela madrugada. Guardas foram vencidos. Alguns camponeses tombaram, mas o povo não recuou. Quando o sol nasceu, a praça estava coberta de corpos e sangue, mas a jaula estava destruída. E os senhores haviam fugido, expulsos pelo próprio povo que antes controlavam pelo medo. Helena desceu dos destroços, exausta. O escravo sem nome se aproximou, o corpo marcado por ferimentos, mas de pé. Os dois se olharam. Nos olhos dela havia lágrimas, nos dele havia fogo. E ambos sabiam. Não era apenas vingança, era redenção. O povo se reuniu em volta deles. Não os chamavam mais de monstro e escravo, chamavam de libertadores. Mas, no coração dos dois, algo ainda maior pulsava. Algo que ia além da luta. Algo que nasceria no próximo passo. A manhã seguinte tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do medo, nem o silêncio tenso da opressão. Era um silêncio de rescaldo, de terra revirada, depois da tempestade. A praça ainda guardava o cheiro de sangue e fumaça. Corpos de guardas e estilhaços de armas se espalhavam pelo chão. Mas a jaula, menos símbolo de todos os horrores, estava reduzida a ferros retorcidos. O povo se reunia em grupos, cuidando dos feridos, chorando seus mortos, mas também sorrindo pela primeira vez em muitos anos. Havia abraços, havia mãos erguidas, havia uma centelha de algo que parecia impossível, esperança. No centro de tudo, estavam eles. Helena, a viúva gigante, agora livre não apenas de correntes, mas também do rótulo que a perseguira por anos, e o escravo sem nome, coberto de marcas, exausto, mas erguido como homem diante de todos. Ela se aproximou dele, as mãos ainda manchadas de sangue, os olhos pesados pela dor e pela vitória. Conseguimos menos, murmurou. Ele a olhou em silêncio. Para ele, não era apenas uma vitória, era o nascimento de algo novo. O povo começou a se aproximar, formando um círculo em volta deles. Queriam ouvir, queriam testemunhar. Foi então que inesperadamente o escravo deu um passo à frente. Eu vivi toda a minha vida sem nome, disse ele, a voz firme, mas emocionada. Me chamaram de mercadoria, de número, de mão de ferro, mas nunca de homem. As pessoas o escutavam.
em silêncio absoluto. E então, eu vi seus olhos. Voltou-se para Helena. Nos seus olhos, eu me vi minha dor, vi minha prisão, mas também vi algo que nunca pensei que pudesse existir para mim. Escolha. Helena o fitava, surpresa. Ele respirou fundo. Hoje, diante de todos, eu escolho deixar de ser invisível, escolho ter um nome, escolho ser livre. Fez uma pausa, e então, com voz ainda mais forte, perguntou: Helena, caça com... O silêncio que se seguiu foi absoluto. O povo olhava incrédulo. Um escravo pedindo em casamento, uma mulher que fora tratada como monstro, era um gesto tão impensável que parecia romper não apenas correntes, mas séculos de opressão. Helena levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Por anos, haviam-lhe roubado tudo. O direito de ser esposa, de ser mulher, de ser livre. Haviam transformado seu nome em maldição. Mas agora, diante de todos, aquele homem lhe devolvia algo maior do que tudo: dignidade. Ela respirou fundo, deu um passo à frente e colocou a mão sobre o peito dele. Sim, o povo explodiu em gritos. Não eram apenas aplausos. Eram gritos de libertação do celebraco. Alguns choravam, outros riam, outros simplesmente se ajoelhavam, agradecendo aos céus por testemunharem aquele momento. Não era apenas um casamento sendo anunciado. Era um símbolo. O amor proibido entre dois condenados se tornava a bandeira da nova liberdade. Helena e o escravo se abraçaram no centro da praça. O fogo das tochas iluminava seus rostos. E por um instante, parecia que o mundo inteiro cabia naquele gesto. Os escravos se aproximaram, um a um, tocando-os como quem toca em algo sagrado. Camponeses murmuravam: eles são a prova de que não precisamos mais viver com medo. Joana, a velha escrava, ergueu a voz. Ele tem nome agora! Apontou para o homem, porque quem escolhe amar é livre. O povo gritou em coro: livre, livre, livre. E assim, a praça que durante anos fora palco de humilhação e dor, agora se transformava em altar de amor e esperança. A jaula destruída não era mais apenas ferro retorcido, era testemunha do impossível que se tornara realidade. Naquela noite, sob as estrelas que finalmente voltaram a brilhar sem nuvens, Helena e o homem, antes sem nome, se sentaram lado a lado, em silêncio. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Ele segurou sua mão, e em meio ao cansaço e à incerteza do futuro, ambos sorriram, porque, pela primeira vez, não eram mais monstros nem escravos, eram apenas duas almas que escolheram se amar. E assim terminava a lenda da viúva gigante na jaula. Não como história de medo, mas como história de amor e redenção. A história poderia terminar na batalha, poderia terminar no sangue derramado na praça, nas correntes quebradas, na queda dos senhores, poderia terminar no grito de liberdade que ecoou na madrugada. Mas, não, ela não termina com espadas ou chicotes. Ela termina com algo muito mais poderoso. Um pedido simples: casa comigo. Essas palavras, ditas por um homem que nunca tivera direito nem ao próprio nome, foram mais fortes que qualquer corrente, porque ali estava o grito mais humano e mais proibido: a escolha de amar. Durante toda a vida, ele foi tratado como objeto, mercadoria, sombra. Nunca lhe permitiram sonhar, muito menos escolher. Mas naquele instante, diante de todos, ele escolheu. E Helena, a mulher que fora transformada em monstro, a viúva gigante enjaulada, roubada de sua história, também pôde escolher. E escolheu dizer: sim. O povo não chorou apenas pela beleza do gesto. Chorou porque entendeu, porque viu, naquele momento, o reflexo de si mesmo. Quantos ali nunca haviam amado em silêncio, sufocados pelo medo? Quantos nunca ousaram escolher seus próprios caminhos? Quantos nunca tiveram sequer o direito de dizer sim ou não? O pedido daquele escravo não era apenas pessoal. Era como se, através dele, cada voz calada, cada coração esmagado, cada vida roubada finalmente encontrasse uma resposta. E assim, a praça que por anos foi palco de dor, se transformou em altar, não de mármore, não de ouro,
mas de carne, sangue e lágrimas. Um altar erguido pelo impossível que se tornou realidade. Muitos anos depois, ainda contariam a lenda da viúva gigante e do escravo sem nome. Uns diriam que foi mito, invenção do povo. Outros jurariam que viram com seus próprios olhos. Mas, entre verdades e mentiras, havia algo que ninguém podia negar. Depois daquela noite, o medo nunca mais reinou sozinho. O verdadeiro inimigo nunca foi a viúva gigante. O verdadeiro inimigo sempre foi a mentira, que transforma homens e mulheres em monstros. Sempre foi o poder que aprisiona. Sempre foi o medo que cala. E o que quebrou essa corrente não foi apenas a força de braços, nem a raiva acumulada. Foi o amor impossível que ousou existir em meio às jaulas. O escravo ganhou um nome naquela noite, não porque alguém o deu, mas porque ele o conquistou. Helena recuperou o dela, não porque os senhores permitiram, mas porque ela o ergueu diante de todos. E juntos mostraram que, por mais profunda que seja a dor, sempre há algo que sobrevive. A chama da dignidade, a centelha da coragem e a ousadia de amar. Se esta história nos ensina algo, é que nenhum amor é pequeno quando nasce em meio às correntes. E que nenhum homem ou mulher é invisível quando ousa dizer, eu escolho. Por isso, quando a vida tentar lhe convencer de que você não tem escolha, lembre-se da jaula Lembercei da praça. Lembre-se de dois olhares que se encontraram no meio da multidão. E lembre-se do impossível que se tornou real, quando um escravo, diante de todos, ousou perguntar, casa comigo?